graça e paz. Quero tratar neste vídeo um assunto da maior importância, e a importância para mim é mensurada pelo número de pessoas que procuram ajuda, seja para serem libertas de vícios, ou pessoas que têm dúvidas sobre como proceder em relação a vidas alcoólicas. Primeiro eu quero dizer para você que não é o que eu penso e não é o que eu acho que eu digo nos meus vídeos. Eu digo o que a palavra diz. O meu achômetro já foi desligado há muito tempo. Há muito tempo eu não acho mais nada. Quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra. Todo argumento humano cai por terra, né? Cai por terra. Na Bíblia existem episódios onde a bebida alcoólica está presente? Sim, inúmeros, inúmeros. Mas eu quero deixar bem claro para você que todos os episódios onde o álcool está presente, o resultado é péssimo. Você vai ver, por exemplo, Noé, que no capítulo 6 do livro de Gênesis é um homem reto, íntegro, escolhido por Deus para começar a nova geração. No capítulo 9 do mesmo livro de Gênesis, ele é um bêbado e a maldição entra na terra por causa da bebedeira dele. Um filho vê o pai bêbado, descomposto, chama os irmãos, mostra para os irmãos o estado em que o pai se encontrava bêbado e a maldição entra na terra de novo. Deus exterminou toda a terra pela maldição, pela corrupção do gênero humano, e a corrupção volta a acontecer depois da bebedeira de Noé. Davi comete um adultério com Batseba, engravida aquela mulher que não é dele, e ele quer de toda maneira que o marido dela pense que o filho é do marido dela. E ele manda chamar o marido no campo de batalha, com a desculpa de querer ter notícias da guerra. O homem conversa lá, meia dúzia de conversa fiada, porque ele não queria notícias da guerra. Na verdade, ele queria unir o casal para que o homem pensasse que o filho que estava na barriga da mulher era dele e aquele homem era íntegro, não vai para casa porque os companheiros estão no campo de batalha, e Davi embebeda ele. Davi resolve embebedá-lo para ver se bêbado ele fica com o caráter corrompido, porque o álcool corrompe o caráter. Muitas pessoas fazem bêbadas aquilo que não fazem sóbrias. Então, já que ele não vai para casa de cara limpa, eu vou embebedá-lo para que ele vá e deite com a mulher dele, faça sexo e pense que o filho é dele. Mas Urias não foi, Urias era o marido de Batseba, não foi, e por causa disso Davi resolveu matá-lo. A Bíblia mostra também, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, o homem chamado Ló ficou com 2 filhas e elas tiveram que embebedar o seu pai para que ele tivesse relação sexual incestuosa com elas, para gerar filhos. O pai embriagado transa com as 2 filhas. Então a Bíblia não esconde, não esconde. A desculpa que dão para dizer que a Bíblia autoriza, né, que beba é a história de Jesus nas bodas de Caná de Galileia, multiplicação do vinho, o primeiro milagre de Jesus. Eu preciso contar para vocês um segredo. Eu já bebi muito, durante muitos anos na igreja, frequentando a igreja, bebia todas. Quem já bebeu todas vai entender o que eu estou falando. Num casamento, no fim de festa, todo mundo já de certa forma é embriagado, porque já bebeu muito. Você acredita mesmo que combina com o caráter de Jesus dar mais álcool para aquele povo? Você acredita mesmo que o vinho que foi multiplicado nas bodas de Caná da Galileia era alcoólico? E Jesus embriagou os que já estavam embriagados no fim da festa? Claro que não. Claro que não. Isso não combina com o caráter de Jesus e com o que ele expressa em toda a Bíblia sobre quem ele era.
O que aconteceu nas bodas de Caná de Galileia, eu creio, é um ato profético. Jesus multiplica o vinho puro, suco da uva, sem fermentação, porque Jesus estava apontando para o que vai acontecer no final dos tempos. O encontro da igreja com o Senhor é o encontro do noivo com a noiva, é um casamento. A Bíblia fala, são chegadas as bodas do Cordeiro. Jesus é para a igreja como o marido deve ser para a mulher. O casamento aponta para o encontro de Jesus com a igreja. A mulher deve ser para o marido como a igreja é para o Senhor. A igreja é um exemplo profético do encontro de Jesus com a sua noiva. O casamento é um ato profético. Então, as bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus é a multiplicação do vinho no fim das bodas. Jesus estava apontando que no final dos tempos, o derramar do Espírito Santo puro será infinitamente maior do que a igreja já experimentou até agora, como está profetizado em Joel. Nos últimos dias derramará o Espírito, será derramado o Espírito sobre toda a carne. Com certeza, quando Jesus fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo na sua palavra, é isso que ele está dizendo. No final dos tempos, seremos embriagados pelo Espírito Santo. O vinho do final, que é o derramar do Espírito, no final dos tempos, no casamento, no encontro, será melhor do que o vinho que experimentamos até agora. Mas eu quero dizer algo para você. Na verdade, eu quero ler algo para você. Está escrito no livro de Levítico, livro da Lei, capítulo 10, versículo 8 em diante. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Você não vai beber nem vinho nem bebida forte quando entrar na tenda da congregação, porque você precisa fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Essa é a recomendação para o sacerdote. Os sacerdotes, Arão e os seus filhos, eram os sacerdotes, não podiam beber vinho nem bebida alcoólica nenhuma, nem bebida forte nenhuma, quando entrava na tenda da congregação. Por quê? Porque ali se manifestava a presença de Deus. Porque os sacerdotes intermediavam o contato do povo com Deus, de Deus com o povo. Os sacerdotes eram boca de Deus. Em Jeremias fala, se separares o precioso do vil, serás a minha boca. Os sacerdotes ocupavam um lugar especial. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Não podia beber porque senão morreria, porque a presença de Deus no Santo dos Santos mataria o sacerdote se ele ingerisse bebida alcoólica. Então vamos lá. No Velho Testamento era assim. E no Novo Testamento? Você não vai ao Santo dos Santos. Você é o Santo dos Santos. O Senhor habita em nós pelo Espírito Santo. Os sacerdotes não são só Arão e seus filhos. Nós somos um reino sacerdotal. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Se separares o precioso do vil, serás minha boca. Se separar o santo do profano, eu vou usar você. Hoje somos todos sacerdotes. A palavra de Deus diz, digno é o cordeiro que abriu o livro, tirar o selo que foi morto, e com o seu sangue comprou povos.
de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Todos nós, comprados pelo sangue de Jesus, fomos constituídos reis e sacerdotes, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Sois casa de Deus. Se no Velho Testamento ao sacerdote era proibido beber, porque era sacerdote e tinha que ter contato com Deus, você é sacerdote hoje. E você não vai ao templo, você é o templo. Não mudou a regra de separar o santo do profano. Se separar o santo do profano, Deus vai falar através de sua boca. Amados, eu implantei um plano de segurança na cidade de Resende. Plano Municipal de Ordem Pública. Está no Google, vai lá que você vai ver. Fui coordenadora de um plano municipal de ordem pública. Fizemos um plano onde fizemos o diagnóstico do crime na cidade de Resende. Levantamos todas as ocorrências de delitos na cidade de Resende. Registro da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, do Juizado de Crime, do Juizado de Menores, tudo. Porque queríamos fazer um plano de segurança, onde as políticas públicas seriam aplicadas nos lugares onde havia indícios de delitos criminais para minimizar o crime. Onde houvessem mais delinquentes infantos juvenis, nós faríamos mais aplicação de prática esportiva, de praças. Onde havia mais crimes nas ruas, assaltos, melhoraríamos a iluminação, os patrulhamentos, câmeras pela cidade. Onde houvesse mais confusão de família, mais rixas domésticas, implantaríamos conselhos em parceria com a OAB para fazer um atendimento como se fosse uma mediação de conflitos. Um plano perfeito com todo o diagnóstico do crime para saber quando, que hora, em que estado estava a pessoa ao praticar o crime, para fazer a aplicação de políticas públicas que evitassem o crime. O plano foi um sucesso. O índice de homicídio por habitantes, de 100 mil habitantes, era 56 homicídios, baixou para 20 e poucos, 22. O índice de estupro era de 20 e tantos, baixou para 2, 3 estupros para cada 100 mil habitantes no período. O plano parou, não foi adiante, porque no Brasil política é assim, quando tem uma coisa dando certo, o sucessor, se não for do mesmo partido político, ele corta tudo, porque ele não quer dizer que deu certo aquele que era de outro partido político. Mas não é disso que eu quero falar que para fazer o plano, eu fiz um diagnóstico do crime, eu fui procuradora-geral do município de Resende, depois que eu me aposentei da magistratura, e como procuradora-geral eu fui coordenadora de um plano municipal de ordem pública, e eu descobri, fazendo a pesquisa quantitativa e qualitativa das estatísticas do crime, que o álcool é um gatilho do crime. O álcool é um potente gatilho do crime. Um índice altíssimo de estupro, os homens estavam embriagados. Um índice altíssimo de violência doméstica, espancamento de mulheres, de crianças, o homem estava embriagado. Um índice altíssimo de homicídio ou de tentativa de homicídio, embriagado. Não precisa ir longe, vai ver as pesquisas dos acidentes nas rodovias. Hoje tem a lei seca, não tinha no passado. 70% dos acidentes nas rodovias decorria de motoristas alcoolizados. Então vamos lá. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água limpa e água suja. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. E aí vamos imaginar aqueles tonéis de carvalho que saem, as bebidas que os homens granfinos bebem para comemorar bons negócios. Sai aquela garrafa de uísque finíssima que ele bebe para comemorar o resultado da empresa. Saem outras que um homem bebe e estupra uma criança de 3 anos de idade. Dos mesmos tonéis que saem aquelas cervejas geladinhas que bebe na praia, bonitinha, aqueles homens marombados, aquelas mulheres bem esbeltas que aparecem bebendo e descendo redondo, como eles dizem. Saem as outras garrafinhas ou latinhas
que aquele rapaz bebe e na rodovia ele bate de frente com um veículo e mata uma família inteira no outro carro. Da mesma safra que saem aqueles vinhos e aquelas champanhes deliciosos que são servidos nos casamentos, saem as outras garrafas que o homem bebe, bebe, bebe e ele espanca sua mulher até deixá-la com uma deficiência física numa cadeira de rodas. E eu vou contar para você algo que você já sabe, mas só para refrescar sua memória. Não tem uma encomenda do inferno, não tem uma encomenda para um voodoo, para uma magia negra, para um despacho na encruzilhada, na beira d'água, na cachoeira. Que o primeiro item da encomenda não seja o álcool. Não tem. E aí a pergunta é, o crente pode beber? Ele pode, tudo que ele quiser ele pode. Ele pode ver pornografia, ele pode trair a esposa, ele pode ser um sonegador de imposto, ele pode ser um mentiroso. Mas ele deve fazer? Quais são as consequências espirituais? Qual é o legado que vai ficar para as gerações futuras? Quais os vícios que serão experimentados pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos? Mas a senhora está falando de droga, o álcool é lícito, é uma droga lícita, é verdade, é lícito. É diferente da maconha, da cocaína, que é considerada ilícita. Mas o apóstolo Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não há uma história de álcool que chega até nós que não esteja associada a uma calamidade, a uma desgraça. Eu já cuidei de centro de recuperação de dependentes químicos. Que tristeza. Ver jovens presos, jovens morrendo cedo com cirrose hepática, jovens sendo destruídos pelo álcool. E essa é uma herança que nós podemos deixar quando somos usuários de bebidas alcoólicas. Então está aí, você vai responder. A pergunta do vídeo é, crente pode beber ou não pode? Você responde. Está nas suas mãos a resposta.